Se hoje eu te provar que o coração mais duro pode desabar diante de um gesto de amor, você fica até o fim? Em menos de 5 minutos, você vai ver a queda de um império de arrogância, a ascensão do perdão e o milagre que ninguém no hospital ousou explicar. Promessa direta. Você vai sair deste vídeo acreditando que compaixão transforma destino. Se isso fizer sentido para você, segura minha mão agora. Deixe o like e se inscreva, porque histórias assim mudam a forma como a gente enxerga a gente. Osvaldo Santos, 68 anos, o rei dos prédios, um homem que media valor de pessoas com a régua do dinheiro. Ternos impecáveis, sapatos que brilhavam como espelhos, um relógio suíço que parecia cravar no pulso a certeza de que tempo era patrimônio privado. A mansão? Portões dourados, corredores longos, jardins podados com o rigor de desfiles militares. Ali dentro, gente não tinha nome, tinha função. E nesse mapa de invisíveis, Marli limpava 15 cômodos antes do sol passar da copa das árvores. Ao lado dela, uma menina de 9 anos, cadernos alinhados e olhos que enxergavam além do mármore. Michele. Michele não era dona de nada, mas preenchia aquele quartinho dos fundos com desenhos de famílias que se abraçam, mesa posta com bolo, risos que ecoam. Ela acordava cantarolando baixo, arrumava a cama, organizava os cadernos como quem organiza futuros. Cumprimentava o jardineiro Carlos, trocava segredos de receita com Dona Helena, a cozinheira. E quando o patrão passava, baixava o olhar. Não por medo, mas para não ferir a própria esperança. Aos 9 anos, Michele já tinha entendido uma verdade que os adultos esquecem. Gente que é grande de verdade não precisa diminuir ninguém. Osvaldo, porém, colecionava pequenas crueldades como troféus íntimos. O café frio, mesmo saindo fumaça. A torrada queimada, mesmo dourada com capricho. As pausas cronometradas, o detergente contado, o salário no limite seco da lei. Marli pedia desculpas e recomeçava, porque teto, comida e estudo para a filha eram mais urgentes que orgulho ferido. Michele via e gravava, as palavras que cortam, o silêncio que pesa, o riso de canto de boca do homem que confundiu poder com permissão para ferir. Até que a terça-feira comum tropeçou no destino. Mercedes preto, telefone no ouvido, números, pressa, desatenção e o som seco que muda histórias. O Hospital São Lucas recebeu um nome famoso e um corpo vulnerável. Tubos, bipes, telas azuis. O homem que comprava tempo teve que alugá-lo de máquinas. Marli chegou ofegante, olhos marejados, mãos que queriam ajudar e não sabiam onde. A família? Chamadas sem resposta, justificativas educadas, prioridades em outras agendas. O corredor frio devolveu o eco de uma verdade que ninguém gosta de ouvir. O poder é barulhento na festa, mas o amor é silencioso no hospital. Michele entrou depois da escola, a mochila contra o peito, uma flor barata comprada com o dinheiro da merenda. Parou diante do leito como quem para diante de um segredo. Oi, senhor Osvaldo, a gente veio em cuidar do senhor. Uma frase simples, um terremoto íntimo. Os enfermeiros se entreolharam. O médico suspirou, e o quarto, que cheirava a antisséptico, ganhou um perfume improvável. Esperança. Nos dias seguintes, a rotina virou rito. Flor no vaso, histórias da aula de ciências tabuada soprada como oração, origamis pousando ao lado do monitor cardíaco. Michele ajeitava o travesseiro, conferia a coberta, perguntava se a temperatura estava boa, mesmo sem resposta. E ainda assim, recebia algo de volta, uma paz miúda que começava a ocupar o espaço onde antes morava o medo. Se você acredita que gentileza é força e não fraqueza, comenta "Eu escolho compaixão" aí embaixo. Isso ajuda o YouTube a entregar esta mensagem para mais pessoas e mantém você comigo até a virada que está chegando.
Enquanto isso, do lado de fora, o mundo seguia indiferente. Filhos ocupados, amigos que mandavam flores e desculpas, sócios que temem elevadores de hospital. Do lado de dentro, uma menina cantava, baixinho, desafinando de propósito para fazer a mãe rir. Quando o senhor acordar, vou te ensinar origami, tá? E pousava mais um passarinho de papel na cabeceira, como se dissesse ao tempo que ele podia, sim, voar para o lado certo. Ninguém ali sabia, mas estava se formando um corredor invisível entre dois corações. De um lado, a dureza acumulada de quem confundiu riqueza com muralha. Do outro, a doçura insistente de quem aprendeu que amar é cuidar de quem não pode retribuir. E quando esse corredor se completa, portas que a medicina não alcança costumam se abrir. No exato dia em que a escola liberou os alunos mais cedo, Michele chegou primeiro. Rosa branca na mão, porque paz precisa de cor. Respirou fundo, encostou os dedos na mão pesada de Osvaldo e falou sem raiva, sem acusação, sem teatro. Eu perdoo o senhor, de verdade. Foi quando o impossível, aquele que a gente finge não acreditar para não se machucar, decidiu acontecer. Os cílios tremeram como quem testa a luz do mundo, mas pela primeira vez. O monitor não mentiu. O ritmo subiu meio ponto, depois outro, e a linha verde desenhou esperança. Michele recuou um passo sem soltar a mão dele. Senhor Osvaldo, o senhor me ouviu? A voz saiu fininha, mas firme, como quem conversa com um passarinho ferido. A pálpebra abriu, devagar. Primeiro um facho de íris, depois o olho inteiro, assustado, infantil, como se procurasse no teto a legenda do que estava acontecendo. Mi-che-le. Quase um sussurro de vento, mas suficiente para virar a gravidade daquele quarto. Ela correu até o bebedouro, encheu o copo, encaixou o canudinho que a enfermeira Carla sempre deixava à mão. Devagar, tá? Voltou agora. Ele obedeceu. 2 goles. 3. O rosto perdeu a rigidez de pedra e recuperou contornos humanos. O orgulho, que sempre foi armadura, escorregou pelo lençol sem fazer barulho. Havia confusão, sim. Havia medo, claro. Mas havia algo que nunca morou ali. Gratidão crua, sem enfeite. Você veio todo dia. Michele sorriu. Daquele jeito que conserta arestas. Eu e a mamãe, trouxe flores, cantei, contei minhas lições. O senhor estava quieto, mas eu sabia que estava escutando. A porta abriu em impacto contido. Dr. Ribeiro entrou com a serenidade de quem já viu de tudo, menos aquilo. Um despertar exatamente no segundo em que uma criança diz, eu te perdoo. Examinou reflexos, testou comandos simples, ajustou a ventilação. A equipe se aproximou, discreta. Sr. Osvaldo, bem-vindo de volta. Ele piscou uma vez, 2, como se assinasse o retorno. O médico trocou olhares com Carla, aquele silêncio de corredor que diz, há coisas que a estatística não explica. Michele, com a rosa branca na mão, encostou a flor na cabeceira. Paz, lembra? Eu prometi que ia trazer paz. Osvaldo tentou juntar memórias, mas elas vinham como peças de quebra-cabeça esquecidas no fundo de um armário. O Mercedes, a curva, a buzina, o escuro espesso, o frio metálico das máquinas. E, acima de tudo, uma voz miúda atravessando a névoa, repetindo coisas de escola, rindo de tabuada errada de propósito, dobrando pássaros de papel que pousavam no peito dele sem peso, mas com efeito. Pensou nos filhos. O nome de cada um apareceu na mente e sumiu com pressa, como quem evita um encontro. Pensou em Marle, viu suas mãos lavando a xícara de porcelana, minuciosas, tremendo depois de cada bronca. Pensou em si mesmo e não gostou do que viu. Por quê? A palavra saiu raspada. Por que cá? Cuidaram de mim. Michele apertou o lençol com os
Dedos, como quem segura um segredo que não pode cair. Porque quando alguém está doente, a gente cuida. A mamãe fala que ninguém merece ficar sozinho quando está com medo. Ele fechou os olhos e 2 lágrimas antigas, guardadas a ferro, romperam a represa. Não eram lágrimas de dor física, eram de quem descobre que passou anos chamando dureza de força. Desculpa, ele disse, e a palavra pareceu estranha na sua boca, mas certa. Desculpa por tudo. Michelle assentiu com uma seriedade de gente grande. Tá perdoado. Agora a gente começa de novo. Se essa cena te tocou, comenta "Recomeçar é possível" e compartilha este vídeo. Sua interação entrega essa mensagem a quem hoje precisa ouvir que perdão não é fraqueza, é porta aberta. Dr. Ribeiro explicou o protocolo. Fisioterapia leve, hidratação, exames para mapear danos invisíveis. Enquanto falava, observava a dinâmica silenciosa à sua frente. Não era técnica que estava costurando aquele retorno, era vínculo. E vínculo não se prescreve, se cultiva. Ele vai precisar de constância, disse o médico. Michelle deu de ombros, como quem responde ao óbvio. Eu venho todo dia. O sorriso de Carla confirmou. Ela vinha mesmo. Naquele fim de tarde, a luz atravessou as persianas e desenhou listras quentes no rosto de Osvaldo. Pela primeira vez, ele reparou nos detalhes do quarto que antes ignorava. O origami amassadinho perto do monitor, a letra torta em uma cartinha que dizia "Força, Senhoró", a margarida de terça, a violeta de quinta, a asa rosa branca de hoje. Uma linha do tempo botânica registrando resistências. Releu por dentro os rituais de humilhação que mantinha na mansão e sentiu vergonha. Não daquela que paralisa, mas da que convida à reparação. O peito doeu de outro jeito. Não era infarto, era consciência ganhando fôlego. Michelle pediu licença, encostou o ouvido no peito dele como fazem as crianças que escutam o coração. Tá batendo mais feliz, decretou, e todos riram sem quebrar o respeito. Quando eu acordar de verdade, vou acertar as coisas, prometeu Osvaldo, e a frase não tinha pompa jurídica. Tinha humildade doméstica de quem recolhe copos no fim da festa que ele mesmo bagunçou. Marli chegou minutos depois, e a cena que se formou seria lembrada pela equipe por anos. O patrão pedindo perdão à empregada, não com discurso, mas com olhos. Marli segurou a mão dele com firmeza simples. Agora o senhor descansa, o resto a gente resolve um dia de cada vez. Do lado de fora, o corredor seguiu com seus bipes e passos, mas algo havia mudado de densidade. O quarto parecia maior, como se paredes tivessem recuado para dar espaço a um começo. Ao sair, Michelle ajeitou o passarinho de papel no parapeito da janela. É para lembrar que tem céu até quando a gente esquece de olhar. E pela primeira vez, desde que a ambulância trouxe o corpo e a fama, Osvaldo adormeceu sem medo. Não porque as máquinas garantiam, mas porque alguém escolheu ficar. Telefonemas em viva voz revelam mais sobre quem somos do que gostaríamos. No dia seguinte, ao despertar, Osvaldo pediu o celular. Mãos ainda trêmulas, voz sem a couraça antiga. Roberto. Toques longos. Atendeu. Pai, tô em reunião. Fala rápido. Silêncio de 1 segundo que pesa 1 quilo. Aconteceu. Eu acordei. Precisava te ver. A resposta veio cirúrgica. Ótimo. Me avisa quando tiver alta e quando o jurídico puder liberar os papéis pendentes. A ligação caiu. Eduardo foi igual, só que com pressa de quem perde voo. Feliz por você, pai, mas hoje não dá. Manda um áudio pro contador. Patrícia respondeu por mensagem. Graças a Deus, melhoras. Te escrevo no fim de semana. O fim de semana não veio. Se você já sentiu a ausência de quem devia estar por perto, comenta, eu escolho estar presente. Isso dá força para a história seguir alcançando quem precisa.
Marley estava de pé ao lado, ouvindo sem invadir. Não havia "eu te avisei" no olhar. Havia um respeito inteiro por uma dor que finalmente tinha nome. Osvaldo respirou fundo, como quem puxa ar para mergulhar. Chega de desculpas, caras. Preciso de escolhas simples. Chamou o Dr. Ribeiro. Ouviu o protocolo de alta e pediu algo que não se compra. Permissão para agradecer à equipe. Um por um. Enfermeira Carla recebeu um "obrigado por ver gente onde eu só via função". O rapaz da limpeza ouviu "desculpa por todo o chão que eu sujei de propósito". Palavras enxutas, mas com peso específico. O corredor inteiro mudou de temperatura. A alta veio numa manhã limpa. A cadeira de rodas rangia baixo e Michele vinha ao lado como escolta de honra, empurrando com as duas mãos, porque é assim que se leva tesouro. No portão do hospital, o motorista abriu a porta do carro com a reverência de sempre. Só que quem entrou não foi o mesmo homem. Ao cruzar os portões dourados da mansão, Osvaldo sentiu o eco oco dos corredores. A casa sabia o que tinha abrigado e estava atenta ao que viria. "Reúne todo mundo na sala", pediu a Marley. Não tinha anúncio de empresa, tinha convocação de família que se desfez e precisa reaprender. Carlos, mãos ainda com terra nos sulcos. Dona Helena, avental com cheiro de bolo. Duas arrumadeiras, o segurança da guarita, o motorista. Olhos desconfiados, posturas em alerta de quem só conhece bronca como idioma. Osvaldo ficou de pé, sem púlpito. "Eu errei." Silêncio que sacode lustre. "Humilhei vocês para me sentir grande. Fui pequeno." A voz falhou, mas não recuou. "Quero começar pagando uma dívida que não tem cifra. Respeito. Depois as outras." Tirou do envelope as primeiras decisões. Aumento real, plano de saúde completo, banco de horas saneado, férias como manda a lei e como manda a dignidade, vale educação para filhos de funcionários. E quero um comitê interno, liderado por vocês, para revisar práticas. Eu não decido sozinho. Quem sente o trabalho tem voz. Olhares se entrecruzaram. Ninguém sabia onde guardar aquilo. Dona Helena deixou escapar o pranto que cozinha segura para não talhar o creme. Carlos coçou a nuca como quem tenta acordar de um sonho bom. Marley segurou a mão de Michele por instinto. E Michele, com a solenidade das crianças sérias, ergueu o origami que havia trazido do hospital. "É o sinal de que a gente voa junto. Se você acredita que empresas podem ser mais humanas sem perder excelência, compartilhe este vídeo. Talvez alcance o dono certo na hora certa." Vieram então os gestos domésticos que desarmam mais do que contratos. Osvaldo caminhou até a cozinha, sentou-se na mesa de Fórmica, a mesma onde Marley e Michele faziam a lição, e pediu café. "Do jeito que você achar melhor. Sem notas técnicas, sem competição com geleia importada." Quando a xícara chegou, ele esperou todo mundo se servir. Não era protocolo, era igualdade ensaiando passos. Na primeira golada, a memória antiga quis reclamar. A nova, que ainda engatinhava, falou primeiro. "Está perfeito." Dona Helena sorriu pela boca e pelos ombros. No mesmo dia, Osvaldo chamou o advogado. "Vamos começar pelo óbvio. Regulariza o que sempre deveria ter sido. E anota, um fundo de bolsas de estudo no nome da minha mãe. Aquela que sabia o nome de todos na feira e me ensinou. E eu esqueci." Pausa. "E quero garantir segurança de vida para Marley e Michele. Não como esmola, como reconhecimento." O advogado tentou a velha manobra do "pense com frieza." Osvaldo cortou com uma frase que ele nunca imaginou pronunciar. "Frio foi o que me trouxe até a UTI." À noite, a mansão testou novos sons. O relógio do hall ficou menos autoritário. O piano empoeirado recebeu um toque tímido de Michele, 2 notas fora do lugar e uma risada dentro. Marley atravessou a sala com passos que não pediam licença a cada metro de carpete. Osvaldo parou diante do espelho do corredor principal.
Por anos, ele se olhou ali para ajustar a gravata do poder. Pela primeira vez, buscou outra coisa. Um homem possível. Não havia herói na moldura. Havia alguém disposto a pagar as contas do passado com prestações de cuidado. No quarto, pegou um caderno simples. Escreveu na primeira página, plano de reparação, lista curta, incisiva, ouvir mais do que falar, aprender os nomes e as histórias, criar políticas justas em todas as empresas, ligar para quem eu feri, e sublinhou 2 vezes, visitar o hospital com flores para quem não recebe visitas, ter paciência com o processo. Ao lado, colou com fita o passarinho de papel que Michele lhe dera. Era o marcador de páginas do Homem Novo. Antes de dormir, pediu licença para entrar no quartinho dos fundos, aquele espaço de paredes com desenhos, cama estreita e cheiro de sabão. Posso? Marley assentiu. Ele olhou para as cores na parede. Casas simples, mãos dadas, sol exagerado. Foi aqui que eu nunca entrei porque achava pequeno demais. Tocou um desenho com a ponta do dedo. É aqui que eu quero aprender a ser grande do jeito certo. Michele, já de pijama, trouxe a rosa branca do hospital e colocou num copo com água. Para não esquecer a paz. Osvaldo respirou fundo e, com um sorriso que não pedia aplauso, respondeu: a partir de amanhã, a casa inteira vai aprender esse cheiro. Começou pelo que doía onde ninguém vê: cultura. Reunião com diretores às 8h em ponto, mas Osvaldo chegou às 7h30 para conversar com a recepção, o segurança da garagem, a moça do café. Anotou nomes, histórias, dificuldades. Entrou na sala de vidro sem a velha pressa. A partir de hoje, lucro não vem de aperto de gente, vem de justiça bem feita. O ar-condicionado tentou congelar a frase, não conseguiu. Um diretor pigarreou. Impacta a margem. Osvaldo não elevou a voz. Impacta a dignidade. Margem se reconstrói. Caráter, quando quebra, some. Vieram os comunicados. Piso reajustado acima da média, plano de saúde para famílias, programa de apoio psicológico, bolsas de estudo técnicas, comissão de escuta com representantes de cada área. Trocaram relógio de ponto por metas claras e humanas. Mapearam líderes que comandavam na base do medo. Treinamento para uns, substituição para outros. A planilha chorou por 3 semanas. No fim do trimestre, o retrato mudou. Menos faltas, produtividade em alta, retrabalhos despencando, clima de corredor leve como sexta-feira. Gente respeitada trabalha melhor. Sempre foi verdade, só faltava alguém grande admitir. O choque da família veio como tempestade anunciada. Roberto chegou furioso, gravata de nó agressivo. Isso é panfleto social, pai. Vai falir o império. Osvaldo serviu café e ouviu até o fim, como quem aprende a não cortar. Se o império depende de explorar, que despenque. Prefiro obra menor com fundamento certo. Eduardo apareceu com advogado, pastas, termos, ameaças educadas. Contestaremos qualquer alteração patrimonial. Osvaldo suspirou sem drama. É direito de vocês. O meu é consertar o que dá tempo. Patrícia chorou no primeiro minuto, pediu explicações no segundo e no terceiro revelou o medo que ninguém dizia. Se você mudar, o que sobra da nossa história? Osvaldo segurou as mãos dela como quem segura um vaso rachado. Sobra o que a gente construir a partir de agora. Se você conhece alguém preso a um jeito antigo de mandar, envia este vídeo. Talvez seja a faísca que faltava para trocar poder por respeito. O primeiro confronto público aconteceu numa assembleia de trabalhadores num dos prédios comerciais mais famosos da cidade. Microfones, murmúrios, imprensa farejando polêmica. Boatos diziam que Osvaldo apareceria para apagar incêndio. Ele foi, sem palco, sem motorista, ostentando porta. Pegou o microfone como quem devolve algo que tomou emprestado por anos. Voz, eu vim pedir desculpas e apresentar medidas.
Não pelos jornais, para vocês. A lista era clara: revisão de contratos com terceirizadas para garantir condições decentes, auditoria de segurança, canal anônimo contra assédio, calendário de reajustes. Um senhor do fundo ergueu a mão. Palavra bonita, eu já ouvi demais. Osvaldo assentiu. Por isso quero prazos e fiscalização de vocês. Me cobrem. A Assembleia não aplaudiu como em filme, mas baixou os ombros. Desconfiança começou a virar curiosidade, estágio anterior da confiança. No dia seguinte, Osvaldo voltou ao Hospital São Lucas, agora sem pulseira de paciente. Subiu com flores simples, margaridas, porque Michele ensinou que esperança precisa parecer comum para ser eficaz. Passou primeiro na UTI. Para quem não recebe visitas, pediu a recepção. De leito em leito, perguntou nomes, ouviu histórias, ficou em silêncio quando era o melhor a oferecer. Ao avistar a enfermeira Carla, abriu os braços em gratidão. Vim pagar uma dívida que não tem boleto. Ela riu. Então vai ter que voltar sempre, porque a taxa de juros disso aqui é humana. Encontrou o Dr. Ribeiro no corredor. Como anda o novo paciente fora de risco? Osvaldo devolveu com meia ironia, de alta e em reabilitação moral. O médico, que conhecia o peso das palavras, apenas apertou seu ombro. Na saída, Osvaldo notou o quadro de avisos com recados solitários, pedidos de doação de sangue, cartas sem destinatário. Tirou o celular, fotografou, mandou para a equipe. Criar programa permanente de apoio ao São Lucas, bolsa para acompanhantes, livros para a ala, música uma vez por semana. Começamos nós, depois chama os amigos. No fim da tarde, a mansão ensaiou novas liturgias. Michele estudava na mesa da cozinha, língua entre os dentes, resolvendo frações. Me ajuda? Osvaldo sentou e errou de propósito uma conta para arrancar risada. Marli preparava arroz e feijão, panela cantando no fogo. Na sala grande tem uma mesa de 10 lugares, Sr. Osvaldo. Quer que eu sirva lá? Ele balançou a cabeça. Aqui é mais verdadeiro. Comeram juntos, sem taças estrangeiras, sem palavras duras. Entre uma garfada e outra, Osvaldo compartilhou o plano do fundo de bolsas no nome da mãe. Michele olhou para o desenho da senhora de sorriso largo que ela mesma fizera e pregara na parede. Qual era o nome dela mesmo? Rosa. Michele pensou alto. Então as margaridas que eu levo são amigas da Rosa. À noite, antes de dormir, Osvaldo abriu o caderno do plano de reparação e marcou os primeiros feito. Ouvir nomes, ajustar salários, pedir desculpas em público, voltar ao hospital. Escreveu mais um item: aprender a ser família sem possuir ninguém. Abaixo, uma promessa pequena e imensa: amanhã eu recomeço de novo. Mudança nunca vem sem espinhos. Nas primeiras semanas, os diretores mais antigos começaram a sussurrar nos corredores. Ele não dura assim, vai voltar ao normal. Relatórios chegavam com ressalvas, reuniões se arrastavam. O choque veio quando um gerente de uma das construtoras foi pego desviando material e justificou. Sempre foi assim, todo mundo fecha os olhos. Antes, Osvaldo teria dado uma bronca teatral e seguido o baile. Agora, respirou fundo e falou diante da equipe inteira. Foi assim porque eu permiti, não será mais. Aqui não cabe atalho que rouba a dignidade. Suspendeu o contrato, acionou a auditoria externa e anunciou em alto e bom som. Erros escondidos são raízes de podridão. Erros tratados viram adubo de futuro. Alguns aplaudiram discretamente, outros morderam o lábio, entendendo que a era da impunidade tinha acabado. Em casa, a resistência tinha outro rosto. Os filhos. Roberto voltou um domingo com a arrogância engomada no paletó. Encontrou Michele brincando de professora com seus cadernos. Você de novo aqui? Disse seco, quase cuspindo as sílabas. Michele, com a serenidade de quem já carregava um mundo maior, respondeu: eu sempre estive aqui.
Senhor Osvaldo, agora é meu amigo. Roberto bufou. Amigo, ele é nosso pai, não seu brinquedo. O silêncio ficou pesado, mas Michele não abaixou os olhos. Então por que o senhor não cuida dele quando ele precisa? Amigo é quem fica. Eu fiquei. O homem não soube responder. Marley tentou intervir, mas Osvaldo, sentado na poltrona, ergueu a mão. Deixa, preciso ouvir. Foi a primeira vez que Roberto viu o pai não como juiz, mas como réu da própria vida. E, estranhamente, não soube lidar com isso. Saiu batendo a porta, prometendo que voltaria com advogados. Michele, sem entender completamente as complexidades do mundo adulto, virou-se para Osvaldo. Ele tá bravo porque não sabe que amor não se divide, multiplica. Osvaldo fechou os olhos. Aquela frase ficou ecoando como sino na memória. Se essa cena falou com você, escreve nos comentários: amor multiplica. Essa simples frase pode ser a semente que alguém do outro lado da tela precisa ler. No trabalho, a pressão aumentava. Consultores externos criticavam os novos benefícios. Acionistas ameaçavam romper parcerias. Um deles disse em plena reunião: solidariedade não paga dividendos. Osvaldo respondeu firme: injustiça cobra juros altíssimos. Eu paguei com minha alma por décadas. Não pago mais. O silêncio foi ensurdecedor. A partir dali, quem ficasse ao lado dele sabia que não era moda passageira, era reconstrução estrutural. No hospital, onde voltava semanalmente, começou a visitar pacientes que não recebiam família. Sentava, ouvia histórias, levava flores simples. Ficou conhecido pelos enfermeiros como o visitante improvável. Uma senhora disse baixinho: nunca pensei que fosse ver o homem dos prédios segurando minha mão. Ele respondeu: nem eu pensei que alguém como a Michele fosse segurar a minha. À noite, na mansão, os corredores mudavam de tom. O eco do vazio foi substituído pelo som de Michele estudando em voz alta, Marley cantando baixinho enquanto cozinhava, e até o riso de Osvaldo tentando acompanhar uma canção infantil. Canta mais alto, senhor Osvaldo, senão não vale. E ele cantava desafinado, mas inteiro. O mundo, porém, ainda testava seus limites. Jornais começaram a publicar matérias sobre o milionário que perdeu a cabeça depois do coma. Críticos zombavam: caridade de marketing. Mas a transformação não era discurso. Estava no sorriso de Dona Helena ao sair mais cedo para visitar o neto doente, no alívio de Carlos por ter plano de saúde, na dignidade silenciosa de Marley, recebendo o primeiro salário justo em 10 anos. E no centro disso tudo, uma menina de 9 anos que lembrava todos os dias: flores simples trazem mais alegria que presentes caros. Michele comprava suas margaridas na mesma banca e levava até o hospital, mesmo quando Osvaldo já não precisava delas. É que tem outros senhores, Osvaldo, por lá, mamãe. Eles também precisam de paz. Naquela noite, antes de dormir, Osvaldo escreveu no caderno do plano de reparação: aprender com quem tem menos idade, mas mais verdade. Ensinar meus filhos que amor não se herda, se pratica. E colou mais um desenho de Michele, uma família de mãos dadas no jardim. A cidade inteira começou a comentar. O milionário cruel, que sempre aparecia nas páginas de economia, agora surgia nas colunas de sociedade como o homem que mudou depois do coma. Para alguns, era marketing sentimental. Para outros, uma piada pronta. Mas a verdade se mede pelo impacto onde ninguém está olhando. E no silêncio das cozinhas, dos escritórios, dos jardins, a mudança era visível. Funcionários com sorriso no rosto, gente sem medo de errar, famílias aliviadas com benefícios. Só que nada disso a imprensa mostrava. O baque veio quando os filhos, incomodados com as alterações no testamento, convocaram uma reunião formal com advogados e testemunhas.
A sala principal da mansão virou tribunal improvisado. Roberto abriu os trabalhos com frieza. Estamos aqui para contestar a sanidade do Sr. Osvaldo. Sua recente conduta demonstra incapacidade de gerir patrimônio. Eduardo reforçou com papéis. Ele está sendo manipulado por empregada e filha, é evidente. Patrícia chorava, mas não por amor. Chorava pelo medo de perder a herança. Osvaldo, sentado, não rebateu de imediato. Observava cada um como quem finalmente enxerga sem véus. Mar mantinha a postura digna, segurando a mão da filha para protegê-la daquele ambiente hostil. Michele, com seus 9 anos, olhava em silêncio. De repente, levantou-se da cadeira baixa e caminhou até a mesa onde pilhas de documentos estavam espalhadas. Pegou uma folha e disse com simplicidade: "Vocês falam de números, eu falo de pessoas." O silêncio tomou conta. "Quando o Sr. Osvaldo estava doente, vocês não vieram. Eu e a mamãe viemos. A gente não ganhou nada com isso, só cansar o corpo e encher o coração. Mas sabem de uma coisa? Ele acordou quando eu falei que perdoava, porque amor não cabe em contrato. Amor não se escreve com cifra. Amor é estar junto quando todo mundo vai embora." As palavras, embora infantis, carregavam um peso impossível de contestar. Roberto tentou interromper. "Menina, isso não é lugar para você." Mas Osvaldo ergueu a mão. "É exatamente o lugar dela. Se vocês tivessem metade da coragem que ela tem, não estaríamos nessa mesa, e sim na sala de jantar como família." O advogado pigarreou incomodado. Eduardo ficou vermelho. Patrícia enxugou as lágrimas sem coragem de encarar a criança. Se você acredita que a voz de uma criança pode revelar mais verdade do que discursos de adultos, escreva nos comentários. A pureza fala mais alto. Isso faz esta mensagem ir além e tocar mais vidas. A reunião terminou sem consenso jurídico, mas com algo mais profundo. Os filhos encarando o espelho que não queriam ver. Saíram furiosos, prometendo batalha nos tribunais. Michele, sem entender totalmente, perguntou: "Eles ainda não sabem que família é sobre cuidar, né?" Osvaldo respirou fundo. "Ainda não, mas talvez um dia aprendam. Eu mesmo demorei uma vida inteira para entender." Na boa. Mesma semana, Osvaldo aceitou um convite para falar em uma conferência sobre ética empresarial. Subiu ao palco sem anel de ouro, sem discurso decorado. Disse apenas: "Eu sou prova de que dinheiro não muda caráter. Ele só amplifica o que já existe. Eu amplifiquei crueldade, até que uma criança me mostrou que é possível começar de novo. Não tenho orgulho do passado, mas tenho esperança no futuro. E escolhi investir nele." A plateia ficou em silêncio absoluto antes de explodir em aplausos. Não por retórica, mas pela coragem de expor cicatrizes. Voltando para casa naquela noite, Osvaldo encontrou Michele esperando na porta com uma margarida. "É para lembrar que o senhor falou a verdade lá na frente de todo mundo." Ele sorriu, pegou a flor e respondeu: "E é você quem me lembra todos os dias que a verdade tem rosto simples." Antes de dormir, escreveu no caderno do plano de reparação: "Não deixar advogados ditarem meu legado. Quem dita é minha consciência." Levar Michele a cada passo, porque ela é bússola, não peso. E fechou os olhos em paz, mesmo sabendo que as batalhas legais estavam só começando. As ações judiciais chegaram como cartas frias. Carimbos, prazos, linguagem que parece feita para cansar a alma. Roberto e Eduardo moveram o que podiam, pedindo perícia na sanidade de Osvaldo e bloqueio preventivo de mudanças patrimoniais. Patrícia, dividida, assinou de olhos baixos. A imprensa farejou sangue. Manchetes falavam em manipulação emocional, golpe da empregada e outras deformações que doem mais pela injustiça do que pelo som. Osvaldo leu tudo em silêncio. Em vez de resposta raivosa, tomou uma decisão simples e irrevogável: transformar a dor
em serviço. Sentou com Marley e Michele na mesa da cozinha e abriu o caderno do plano de reparação. Chegou a hora do capítulo público. Michele endireitou a coluna como quem ganha missão. Qual é o nome? Osvaldo sorriu, enxugando o canto do olho. Instituto Rosa em Margaridas. Rosa pela mãe que lhe ensinou a ver. Gente, Margaridas pelas flores que Michele levava ao hospital. Marley respirou fundo. A memória fez barulho bonito no peito. O instituto nasceria com 3 frentes: bolsas de estudo para filhos de trabalhadores, apoio a acompanhantes de pacientes em hospitais públicos, vale transporte, refeições, acolhimento psicológico e escola de ofícios com parceria técnica para quem busca a primeira oportunidade. Nada de discurso vazio, tudo com cronograma, orçamento, metas e supervisão da comunidade. Quem recebe opina, quem serve presta conta, definiu Osvaldo. Michele rabiscou no papel um logo improvável, uma rosa grande protegendo um campo de margaridas. Ficou definitivo. Se esse projeto te inspira, comenta: eu escolho servir. Seu comentário empurra este vídeo para quem pode transformar intenção em ação. A reação pública surpreendeu. Gente que nunca pisou na mansão começou a se aproximar. Ex-funcionários trouxeram depoimentos, vizinhos ofereceram voluntariado, pequenos empresários se dispuseram a ceder vagas de estágio. Um pedreiro que trabalhou anos sem carteira assinada em outra construtora trouxe o filho adolescente pela mão. Ele quer estudar elétrica, a gente pode pagar com trabalho. Osvaldo respondeu sem hesitar: você vai pagar com presença, o estudo a gente garante. O menino não conteve o sorriso que abre futuro. No primeiro sábado do instituto, a antiga garagem dos carros importados virou sala de aula com mesas simples, lousa nova, cheiro de tinta fresca e esperança em volume alto. Dona Helena organizou um mutirão de almoço comunitário. Carlos trouxe mudas e ensinou a plantar num canteiro lateral batizado por Michele de Jardim do Recomeço. Marley, sempre prática, montou o quadro de horários e fez a triagem das famílias com uma escuta que nenhum formulário consegue imitar. Osvaldo circulava com o caderno na mão, mas o que realmente media era olhar, não número. Os advogados dos filhos tentaram desqualificar o projeto nas redes. Filantropia para mascarar manipulação. A comunidade respondeu sem gritar. Fotos de cadernos abertos, recibos transparentes, vídeos de aulas de matemática ministradas por voluntários, depoimentos de mães que passaram a dormir no hospital com dignidade graças ao vale-refeição do Instituto. A narrativa maldosa perdeu fôlego diante do concreto que enche prato e caderno. Numa tarde, durante visita ao São Lucas, Michele entrou em um quarto onde um senhor magro olhava à janela como quem desaprendeu a voltar. Trouxe margaridas. São teimosas, sabia? Crescem até no chão duro. Ele sorriu de canto. Como você sabe dessas coisas? Michele apontou para si. Porque eu era o chão duro do senhor Osvaldo e virei jardim com ele. A enfermeira Carla, do corredor, enxugou discretamente os olhos. Osvaldo encostou na porta sem fazer ruído. Entendeu ali que o Instituto era mais do que uma iniciativa. Era uma tradução do que a menina tinha feito no coração dele. A cidade, pouco a pouco, começou a mudar de tom. Um jornalista que antes zombava aceitou o convite para ver uma manhã de aulas. Saiu com uma matéria honesta. O homem que pediu desculpas e começou lavando a própria culpa com sabão de serviço. Não era hagiografia, era reconhecimento. Enquanto isso, os processos avançavam. Laudos médicos atestaram plena capacidade cognitiva pós-acidente. O juiz marcou audiência de conciliação. Roberto rosnou. Eduardo afiou planilhas. Patrícia, silenciosa, mandou mensagem à noite. Posso ir à audiência sozinha? Sem os meninos?
Osvaldo respondeu apenas, pode, e pode ir como filha. Na véspera, Marley preparou café forte, sentou ao lado dele na cozinha, olhos nos olhos. Se doer, a gente volta ao começo. Respirar, servir, perdoar. Ele assentiu. Se eu titubear, você me lembra quem eu virei. Se eu endurecer, me traz uma margarida. Michele veio com o pijama amassado e o desenho do logo. É o nosso escudo. Antes de dormir, Osvaldo escreveu no caderno. Instituto aberto. Primeiras 10 bolsas concedidas. Programa hospitalar iniciado. Aula inaugural segunda-feira. Amanhã, audiência. Entrar sem raiva. Sair sem orgulho. Fechou o caderno, apagou a luz e ficou ouvindo o som novo da casa. Passos pequenos de criança, panela descansando, jardim respirando. Era o barulho de um legado em construção, não de pedra e vidro, mas de gente e gesto. O fórum estava lotado como em dia de julgamento rumoroso. Advogados em ternos caros, jornalistas com câmeras discretas, curiosos murmurando nos corredores. O caso do milionário que virou santo rendia manchetes diárias, e todos queriam ver o próximo capítulo. Na mesa central, Osvaldo, mais magro, mas com olhar firme. Ao seu lado, Marley e Michele. Do outro lado, Roberto e Eduardo com pastas, papéis e um exército de advogados. Patrícia sentou-se sozinha, alguns passos afastada, rosto dividido entre orgulho e vergonha. O juiz abriu a sessão com voz grave. Estamos aqui para avaliar a sanidade e a liberdade de disposição patrimonial do Sr. Osvaldo Santos. Os filhos iniciaram com ataques diretos. Nosso pai não está em condições de gerir negócios. Foi manipulado por pessoas que abusaram da fragilidade dele. Eduardo ergueu contratos, mostrou gráficos, projetou imagens de Osvaldo no hospital. Roberto complementou. O homem que está aqui não é o mesmo. Não podemos deixar que destrua o patrimônio da família. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Osvaldo levantou-se, mas ele fez sinal para falar por conta própria. A sala prendeu a respiração. Senhor juiz, senhores presentes, se querem discutir lucros, podem olhar balanços. Desde que mudei as práticas, a produtividade aumentou, a rotatividade caiu, a satisfação dos funcionários subiu. Se querem discutir sanidade, olhem para mim. Estou lúcido o suficiente para reconhecer erros que neguei por décadas. Pausa. Mas se querem discutir manipulação, olhem para aquela menina ali. Apontou para Michele, que arregalou os olhos. A única coisa que ela me deu foi perdão. E perdão não cabe em planilha. Se você acredita que o perdão tem poder maior do que qualquer herança, comente agora, o perdão liberta. Sua interação ajuda essa mensagem a viajar mais longe. O juiz observava atento. Foi então que algo inusitado aconteceu. Osvaldo tirou um envelope do bolso. Trago aqui a doação de uma parte significativa do meu patrimônio para o Instituto Rosa em Margaridas, registrado em cartório. Não para Marley, não para Michele, mas para centenas de crianças que terão escola, para acompanhantes de hospital que terão dignidade. É meu legado. Se meus filhos quiserem contestar, que contestem diante da cidade inteira. Mas saibam, não estou tirando deles, estou devolvendo ao mundo o que roubei com minha indiferença. Um burburinho atravessou a sala. O advogado de Roberto levantou-se exaltado. Isso prova a insanidade. Mas antes que o juiz intervisse, Patrícia pediu a palavra. A voz dela tremeu, mas carregava a verdade. Juiz, eu não sei se meu pai enlouqueceu, mas sei que nunca o vi tão lúcido. Quando éramos crianças, ele nunca me perguntou como estava na escola. Hoje ele pergunta para a filha da empregada. Talvez seja tarde demais para mim, mas não é para essa menina. Se isso é insanidade, então que o mundo enlouqueça. Roberto tentou interromper, mas o juiz levantou a mão. Basta. Olhou para Osvaldo. A lei protege a vontade consciente. E aqui,
Vejo consciência. O tribunal não é lugar para mediar mágoas familiares. Quanto à disposição patrimonial, se feita dentro da legalidade, é direito seu. Caso encerrado. O martelo soou seco, mas para alguns soou como sino. Na saída, jornalistas cercaram Michele. Você entende o que aconteceu? Ela apertou a margarida que trazia na mão e respondeu: entendo que meu amigo Osvaldo vai ajudar muitas pessoas. É isso que importa. Simples, desarmador. Manchete pronta sem precisar de edição. À noite, de volta à mansão, Osvaldo sentou-se com Patrícia no jardim. Michele corria atrás de borboletas, Marli preparava café. Patrícia, com lágrimas contidas, perguntou: pai, você ainda me ama mesmo depois de tudo? Ele respirou fundo, os olhos marejados. Filha, eu aprendi que amor não depende de merecimento. Eu te amo porque é isso que um pai deve fazer. Só demorei uma vida inteira para entender. Ela desabou no choro que guardou por anos. Michele se aproximou, abraçou os dois e disse: agora somos uma família de verdade, né? Ninguém ousou discordar. Antes de dormir, Osvaldo escreveu no caderno: audiência vencida. Mas a maior vitória foi ouvir minha filha perguntar pelo amor que nunca dei. Instituto segue, família em reconstrução. O Instituto Rosa e Margaridas cresceu como semente bem regada. Em poucos meses, a garagem que abrigava carros importados virou sala de informática. O salão das festas exclusivas virou biblioteca comunitária. O jardim impecável ganhou balanços, canteiros e risos. O que antes era cenário de ostentação, agora respirava serviço. Michele circulava entre as crianças como mascote e professora improvisada. Ensinava origami, contava histórias, repartia seus lanches. Marli organizava a rotina com firmeza de diretora, mas sempre com o coração aberto para ouvir cada mãe, cada pai. E Osvaldo? Ele, que já havia humilhado tantos, agora passava as tardes servindo café para voluntários e perguntando: como está sua família? O que posso melhorar? A comunidade, que no início olhava desconfiada, começou a se aproximar. Primeiro vieram os curiosos, depois os beneficiados, por fim os parceiros. Padarias do bairro doavam pães, pequenas, gráficas ofereciam material escolar, médicos voluntários montaram clínicas de atendimento básico. A transformação de Osvaldo virou notícia novamente, mas agora com outro tom. Do império da arrogância ao legado de compaixão. Jornais que antes zombavam passaram a estampar imagens de crianças sorrindo sob o letreiro simples: Instituto Rosa em Margaridas. Se você acredita que uma única decisão pode mudar o destino de muitos, escreva nos comentários: eu escolho recomeçar. Isso ajuda esta mensagem a alcançar quem ainda acha que já é tarde demais. Os filhos continuaram resistentes. Roberto não aparecia, preferia entrevistas ácidas onde acusava o pai de romantizar fraquezas. Eduardo brigava em tribunais, mas perdia espaço na opinião pública. Patrícia, silenciosa, começou a visitar o instituto aos domingos. Observava Michele ensinar dobraduras, via crianças carentes estudando matemática, via a dignidade devolvida às mães que recebiam apoio hospitalar. Um dia, aproximou-se do pai, em voz baixa. Eu nunca pensei que a mansão pudesse ter barulho de vida. Sempre foi fria até agora. Osvaldo, com lágrimas discretas, respondeu: porque faltava amor. E amor não se compra, se constrói. A grande virada veio no primeiro evento público do Instituto, uma feira comunitária. Barracas de artesanato, apresentações de música, oficinas de culinária. Michele foi a mestre de cerimônias improvisada. Boa tarde, gente! Hoje a gente mostra que família não é só de sangue, é de coração. A plateia aplaudiu de pé.
Osvaldo, sentado ao lado de Marli, observava como uma criança de 9 anos conduzia adultos com a pureza que faltava a tantos líderes. No discurso final, Osvaldo não falou de cifras, falou de redenção. Eu passei décadas confundindo poder com respeito. Só aprendi a diferença quando uma menina segurou minha mão e disse: "Eu te perdoo. Esse instituto não é sobre mim. É sobre o que acontece quando a gente deixa o orgulho morrer e o amor nascer." A multidão, feita de vizinhos, funcionários e famílias simples, respondeu com um silêncio reverente antes de aplaudir de verdade, sem protocolo. Naquela noite, de volta ao quarto, Michele trouxe outra margarida. Hoje foi o Senhor quem cantou a música da esperança. Ele riu, ajeitando a flor no vaso. Não, minha querida, hoje foi a comunidade inteira que cantou. Eu só aprendi a ouvir. No caderno do plano de reparação escreveu: Instituto consolidado, apoio da comunidade crescendo. Primeira-feira, sucesso. Propósito, firmado. Devolver ao mundo o que o mundo nunca recebeu de mim. Era o registro de que a mansão, antissímbolo de medo, finalmente tinha se tornado lar. Não apenas para ele, mas para todos que precisavam de abrigo. 1 ano depois do acidente, a data virou rito. No portão da mansão, agora com placa simples, Instituto Rosa e Margaridas, famílias entravam com cadernos, mãos dadas e roupa de domingo. O jardim, antes cenário de poder silencioso, ganhou som de feira, bolo de fubá, violão, crianças, correndo. No centro, um palco pequeno de madeira. Nada de telão, nada de pompa. Só gente. Se esta história te alcançou até aqui, deixe o like agora. Se inscreva e escreva "Eu escolho amar" nos comentários. O que você faz em 5 segundos empurra esta mensagem para milhares que hoje precisam de um recomeço. Osvaldo subiu os 3 degraus com a lentidão boa de quem aprendeu a esperar. Parou, respirou e falou como quem acende luz. Há 1 ano eu acordei para a vida pela voz de uma menina. Hoje eu quero oficializar o que ela começou. Apontou para a placa coberta por um tecido branco. Michele, com um laço no cabelo e o mesmo brilho nos olhos de sempre, puxou a cordinha. A madeira revelou letras entalhadas. Escola de Ofícios Dona Rosa. Jardim das Margaridas. Marli levou a mão à boca. Carlos aplaudiu com as mãos sujas de terra. Dona Helena chorou rindo. Um coro improvisado disse: Amém, sem igreja, porque gratidão tem língua própria. O discurso não foi sobre cifras, foi sobre reparo. Eu não posso devolver as noites que estraguei, os medos que plantei, as lágrimas que causei. Posso sim transformar o que me resta em abrigo. Esta escola vai formar gente. Este jardim, plantado por mãos simples, vai lembrar que beleza nasce onde há cuidado. E o nosso programa de hospital vai seguir sustentando quem carrega a dor de um leito. O microfone tremeu um pouco, mas a voz ficou firme. Se um homem velho pode aprender, ninguém está perdido. Roberto apareceu no fundo, sem comitiva, sem pose. Parou, perto do muro, como quem testa a temperatura da água com a ponta do pé. Eduardo não veio. Patrícia estava na primeira fileira, de mãos dadas com Michele, sorriso baixo de quem reaprende um parentesco. Quando Osvaldo desceu do palco, Roberto o alcançou, os ombros rígidos, os olhos inquietos. Pai, eu não entendo tudo, mas eu estive no hospital ontem. Levei flores para um senhor que não recebe visitas. Acho que foi a primeira coisa decente que fiz por alguém que não podia me dar nada. Osvaldo não abraçou com força, não fez discurso. Encostou a testa na do filho, num gesto antigo e simples. Um passo, Roberto. Amanhã, outro. Se você crê que passos pequenos mudam histórias grandes, comenta 1 passo por dia. Vamos empilhar passos até virar caminho. À tarde, veio a cena que fixou o dia na memória da cidade.
Uma fila silenciosa se formou diante de um mural de madeira. No topo, a frase: "Quem você vai escolher amar hoje?" Abaixo, canetas penduradas e cartões vazios. Gente escreveu nomes, pedidos de perdão, promessas curtas. Visitar minha vizinha idosa, pedir desculpas ao meu filho, ligar para meu pai, voltar a estudar. Michele subiu numa cadeira e, com letra caprichada, escreveu: "Cuidar do coração do Sr. Osvaldo, mesmo quando ele esquecer." O riso correu entre as barracas. Osvaldo fingiu brigar. "Eu que vou cuidar do seu." "Então a gente cuida junto," ela respondeu, como quem fecha contrato com flor. No final do evento, Dr. Ribeiro chegou com a equipe do São Lucas. Trouxeram um quadro, uma foto antiga do monitor cardíaco, registrando o minuto exato do despertar. No rodapé, uma dedicatória. A medicina explicou o como, uma criança explicou o porquê. Aplausos naturais, sem comando. Osvaldo segurou o quadro como quem segura um espelho que não acusa, apenas lembra. À noite, a casa mais uma vez desaprendeu a ser fria. Cozinha cheia, prato passando de mão em mão, risos sem pedir licença aos lustres. Patrícia lavou a louça com Michele, braço com braço, espuma no nariz como bigode de brincadeira. Roberto, ainda duro, cortou frutas para a sobremesa e errou de propósito uma fração para ouvir a gargalhada de Michele corrigindo. Marli circulou com um pano no ombro, vigia amorosa do improviso. No canto, o piano, antes mudo, recebeu 2 acordes tortos de Osvaldo. "Prometi que ia aprender uma música por ano," disse. "Vai demorar uns 50 para ficar bom." "A gente tem tempo," respondeu Marli. E o tempo, que escutava da janela, decidiu sentar. No quarto, Osvaldo abriu o caderno do plano de reparação pela última vez naquele dia. Escreveu em letra grande, sem pressa: "O legado não é prédio, é gente cuidando de gente. Quando o orgulho morrer de novo, regar com margaridas. Ensinar aos meus que perdão não é desculpa barata, é o tijolo do recomeço. Amanhã, visitar a ala pediátrica com origamis, levar mais canetas para o mural, ouvir 3 histórias novas." Fechou o caderno e, antes de guardá-lo, colocou dentro o primeiro passarinho de papel que Michele dobrara no hospital, já amassado de tanto servir de lembrete. "Você me trouxe de volta," sussurrou. Michele, na porta, ouviu sem querer e respondeu com a teimosia doce dos 9 anos que já sabiam mais do que o necessário. "Não, quem trouxe foi o perdão, eu só levei ele até a sua cama." No escuro macio da casa, o jardim respirou. As margaridas teimosas inclinaram-se como quem concorda. E a cidade lá fora ganhou um farol. Não de luz elétrica, mas de gesto repetido. Gente escolhendo estar, gente escolhendo ouvir, gente escolhendo amar. O milionário cruel perdeu a coroa, mas encontrou uma coisa que nenhum cofre guarda: a alegria limpa de servir. Se você chegou até aqui, sabe que esta história não termina. Ela começa todo dia. A pergunta é sua, agora. Quem você vai escolher amar hoje? Se esta série te tocou, deixe o like, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa de um recomeço. Escreva nos comentários: "Eu escolho amar." E conte em uma frase qual será seu primeiro passo. E se quiser ver mais histórias que reacendem a fé no humano, ative o sininho. Amanhã a gente recomeça juntos.